Bom dia, meus amores, minhas amoras, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Começando mais uma aula no dia 23 de setembro. Então vamos lá. Dei uma pequena reestruturada aqui no PDF, deixando ele mais enxuto e melhor pra gente. Então, como havia falado, todo o conteúdo que a gente está aplicando já é do quarto trimestre, né? Afinal, já estamos em setembro. E, basicamente, vimos que o impulso é a tendência do corpo de manter o movimento, ou seja, a quantidade de movimento nada mais é do que a tendência do corpo de manter o movimento. Então, como exemplo, nós temos ali o caso da TV, aonde basicamente quando o carro para, a TV ela tende a manter o movimento e continua o movimento dela. Beleza, dá para ver aqui direitinho. Então vimos ali a questão do impulso. O impulso vai ser essa força aplicada ao longo do tempo. Chegamos a fazer alguns exemplos de impulso. Vimos que o impulso ele pode ser classificado como a área desse gráfico, ou seja, o impulso é força vezes tempo. Se eu tenho uma força e tenho um tempo, eu calculo a área desse cara. Então chegamos a fazer ali os exemplos. Vimos que a quantidade de movimento ali, ele vai ser exatamente essa massa vezes a velocidade. Fizemos alguns exercícios e a gente começa a ver hoje a ideia da conservação de movimento. Espera aí que eu acho que tem algum dever para casa. Tem dever para casa sim, só que está lá embaixo. Era exatamente esses dois aqui para casa. Deixa eu subir eles, acima da quantidade de movimento. Beleza. Então vamos lá. Vamos resolver primeiro os exercícios, né? Bom que a gente vai relembrando de qualquer forma. Um automóvel cuja massa é de 900 kg desenvolve uma velocidade de 30 metros por segundo. Quando o motorista pisa bruscamente no freio e com desaceleração constante consegue pará-lo após 5 segundos. Podemos afirmar que a variação da quantidade de movimento foi. Então ele quer saber o impulso. O impulso é a variação da quantidade de movimento. A gente chegou a resolver essa questão. Resolvemos, ela ficou lá mais para baixo. Aqui, ó. Chegamos a resolver essa questão e ela ficou aqui embaixo. Então, deixa eu mover aqui de novo. Pronto. Então vamos lá. Deixa eu catar aqui. Então, o impulso é a variação da quantidade de movimento, que é o que ele quer, que é a quantidade de movimento final menos inicial. Ou seja, a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Ele fala que o corpo tem 900 kg e ele tem, no final dele, ele tem uma velocidade de zero. Por que zero? Exatamente porque ele para bruscamente. E inicialmente ele tem uma velocidade de 30. Lembra que a massa, a velocidade, ela tem que ser dada em metros por segundo. Então aqui eu vou ter 900 vezes 0 vai dar 0. 900 menos 27 vezes 30, que vai dar um valor negativo. 1, 2, 3, menos 27.000. Então a gente achou exatamente o impulso, que é a variação da quantidade de movimento. Repara que no exercício ele deu para a gente um tempo. Com esse tempo, a gente conseguiria calcular, por exemplo, a força. Se ele pedisse, por exemplo, calcular a força, o que eu faria? Eu sei que o impulso também é força vezes tempo. Então, eu posso dizer que esse cara é igual a esse valor. Se o tempo é de 5 segundos, então é só passar o 5 para o outro lado, dividindo. Então eu teria aqui dividido por 5. Deixa eu fazer aqui na calculadora. 27, 1, 2, 3, dividido por 5. 5.400. Então significa que esse cara ele vai ter uma força de menos 5.400. Tudo bem? Dúvidas? Seguindo para a próxima questão. Uma bola de tênis de 100 gramas e velocidade V1 de 20 é rebatida por um dos jogadores, retornando com a velocidade V2 no mesmo valor e direção de V1, porém no sentido contrário.
Supondo que a força média exercida pela raquete seja de 100, quanto tempo de contato ocorreu entre ambas? Então, o que vai acontecer? Ele vai ter um movimento que é igual a esse aqui, ó. A bola ela vai bater e vai voltar. Só que ele bate, retorna com velocidade 2 de mesmo valor. Então, ele vai bater com a mesma velocidade. Então, o que é 20, ele vai voltar com 20. Então, nesse caso aqui, vou ter apenas uma quantidade de movimento, ó, igual que eu fiz aqui. Ó. Então, seguindo a analogia, impulso é quantidade de movimento, quantidade final menos inicial. Impulso vai ser a massa final vezes a massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. A massa dele é 100 gramas. 100 gramas é 0,1 quilos. Lembra que esse cara tem que estar na unidade SI, tudo bem? A velocidade final, ela é menos 20, porque ele está voltando com 20. E a velocidade inicial, ela é 20. Então, repara que os dois vão ficar negativos e vão se somar. Então, na verdade, eu vou ter aqui menos 2, ou seja, menos 4. Ele me deu aqui o impulso, eu sei que o impulso é igual a força vezes tempo, ou seja, vou fazer igualzinho a questão anterior que a gente acabou de fazer, onde esse cara é igual a 4. Como a força é de 100, então eu vou só botar aqui, no lugar do meu F eu boto 100. O meu tempo está multiplicando, passa dividindo. Pequeno detalhe aqui, ó, eu vou achar um tempo negativo, mas isso está correto? Não. Tá bom? Não está correto. Simplesmente não está correto porque, na verdade, a força tem que ser negativa. Tempo nunca é negativo. Então, vai ficar aqui menos com menos. Então, o tempo que o cara aplicou nesse cara aqui, ó, é exato 0,04 segundos. Ou seja, é um tempo muito curto aplicado a essa bola de beisebol. Certo, gente? Alguma dúvida? Perguntas? Tranquilo? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, nós temos aqui, a gente começa a ver a quantidade de movimento. Então, o que é a quantidade de movimento? Imagina que eu tenho vários corpos atuando, tudo bem? Então, eu consigo dizer que a quantidade de movimento de um sistema vai ser a quantidade de movimento de cada um desses corpos. Ou seja, imagina que eu tenho um sistema onde eu tenho esse cara aqui, ó, uma bolinha V2 andando para a esquerda e uma bolinha V1 andando para a direita. Então, eu digo que o movimento total do meu sistema é o 1 menos o 2. Repara que esse cara está positivo e esse cara está negativo. Por isso que a soma deles é uma subtração. Tudo bem? Vai ser exatamente uma subtração, exatamente por causa disso, porque o nosso V2 ele está no sentido contrário. Por isso que aqui, ó, aparece como negativo esse cara. Então, deixa eu ver aqui, né? M1V1, M1 do V2, quantidade de movimento de um 4, os outros 3. Ele somou o 1 mais o 2. Nesse caso aqui, acabou dando MV. Se eu tiver uma quantidade de movimento assim, ó, perpendicular, eu tenho que fazer Pitágoras. A gente aprendeu a fazer isso. A gente fez isso por impulso. E é exatamente a mesma ideia. Né? Não muda muita coisa, não. Então, nós vimos que o impulso é a variação da quantidade de movimento, né? Delta aqui. E aqui a gente tem um exemplo bem simples dessa análise. Outro exemplo para a gente. Essa página aqui é a página de um livro, mas a gente está sem livro. Então, ele fala ali, ó, sobre um corpo de massa de 3 kg, movimentam-se a 5 metros por segundo, age uma força de maneira que após 10 segundos, a sua velocidade tem um valor de 2 metros por segundo no sentido oposto. Então, repara que inicialmente ele está se movendo para a direita, massa vezes velocidade. 3 vezes 5, 15. Quando ele está batendo, ele está voltando em direção oposta. Então, 3 vezes 2, menos 6. Qual a variação da quantidade de movimento? É o final menos inicial. Menos 6, menos 15, menos 21. Como o impulso é força vezes tempo, menos 21 é força vezes tempo. Tempo é de 10 segundos, passa dividindo 2,1. Tudo bem? Então, o que acontece? Quando eu tenho a conservação do movimento,
eu digo que o movimento que eu tenho no meu sistema, ele se conserva, ou seja, a quantidade de movimento que eu tenho inicialmente vai ser igual à quantidade de movimento final. Olha que interessante esse cara aqui, ó. Na primeira figura a gente tem um cara andando de skate. Conforme esse cara se move para frente, o skate vai tentar se mover para trás. A mesma coisa aqui, ó. Conforme esse cara se move para frente, o barco anda para trás, ou seja, porque o barco ele tende a manter o movimento. A mesma coisa acontece ali com as crianças, um empurrando a outra. Ou seja, eu vou ter que meu movimento ele vai tender a se manter. Um exemplo bem claro de conservação de movimento que eu tenho é exatamente igual a esse caso aqui, ó, do canhão. Esse efeito é chamado de efeito chicote. Ou seja, o que é um efeito chicote? É exatamente quando você tem uma arma ou alguma coisa assim com um calibre alto. Quando você atira, a tendência é que a bolinha vá para frente, mas você se move para trás. Então repara ali, ó, que inicialmente o corpo estava parado, ele tendeu a se mover para frente. O que aconteceu quando ele se moveu para frente? Como o meu momento ele tem que se conservar, então alguém tem que se mover para trás. Nesse caso, quem vai se mover para trás é exatamente o canhão. Então o canhão vai ter um movimento para trás. E nesse caso, como eu não tenho nenhuma força externa atuando sobre eles, eu digo que a força é zero, o impulso é zero, logo a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então a gente tem aqui um exemplo desse cara aqui, ó, só para a gente ter uma ideia. Uma peça de artilharia com 2T, 2 toneladas de massa, dispara com uma bala de 8 kg. A velocidade do projétil no instante em que a bala sai da peça é de 250 metros por segundo. Calcule a velocidade de recuo da peça, desprezando a ação de forças externas. Então, qual é a tendência? A tendência é o canhão estava parado e o canhão começa a se mover. Então, eu tenho que a quantidade de movimento ela se conserva, ou seja, a quantidade de movimento que eu tenho antes do meu movimento é igual à quantidade de movimento que eu tenho depois do meu movimento. Então, o que vai acontecer? A quantidade que eu tenho antes é igual a depois. Quem eu estou comparando? Eu estou comparando projétil com artilharia. Então, para cada um deles, eu vou ter uma quantidade de movimento. Tudo bem? Então, eu disse que a quantidade de artilharia e projétil simplifiquei por ARP. Esse cara aqui é a velocidade depois deles saírem. Inicialmente, cada um deles tem uma velocidade zero. Então, por isso que aqui, ó, esse cara vai ser zero. Ó. 2.000 é exatamente a massa da artilharia, né? 2 toneladas virou 2.000. 8 quilos é a massa da bala. Inicialmente eles estão parados. Só que depois, quando eles atiram, a velocidade que eu tenho da artilharia ela é diferente da velocidade da bola, que é 250. Então eu monto uma equação. Esse cara aqui é zero, consigo resolver, ou seja, esse cara eu passo para o outro lado, passo dividindo, então eu acho a minha velocidade. Quer ver? A gente vai ver se pega um exercício para poder fazer. Ó. Olha esse cara aqui. Ó. Uma bomba de massa M tem em certo instante velocidade horizontal igual a 50 metros por segundo. Explodindo-se duas partes, num instante, uma parte da massa M3 é lançada para trás, e com velocidade de módulo 30. Determine o módulo da velocidade lançado na outra parte. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu tenho um único projétil, que é a minha bomba. Essa bomba se move a uma velocidade de 50 metros por segundo. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Esse cara está se movendo a uma velocidade de 50 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial. Acontece que o meu projétil lançado para trás é uma velocidade de 30, 1/3 dele. Qual é a velocidade com que o projétil da frente vai ser lançado? Repara que eu montei a minha quantidade de movimento, achei uma relação, a partir daí é só tentar resolver. Ó. Transformo esse cara, divido, passo para o outro lado, passo multiplicando, dividindo, então significa que a parte da frente ela vai para 90 metros por segundo. Tudo bem? Conseguiram entender mais ou menos a lógica? Então, temos aí uma atividade para casa. Eu vou resolver com vocês na próxima aula, tudo bem? E nos vemos na próxima aula.
Certo, gente? Então até a próxima. Falou! Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp.